Não sei se vocês conseguiram ler, né, o capítulo que a gente indicou para vocês sobre a independência dos Estados Unidos e o vídeo também que a gente disponibilizou para vocês. A gente disponibilizou 2 vídeos, um que fala a respeito do iluminismo e o outro a respeito da formação dos Estados Unidos, e também um capítulo da série, né, Raízes. Acho que a gente vai começar a apresentação, né? Uma das coisas assim, que a gente pode conversar com vocês é a respeito se foi realmente uma independência dos Estados Unidos ou uma revolução. Se vocês forem pesquisar no Google, uma pesquisa, vai ter esses 2 termos que vão ser muito utilizados, tanto a independência quanto a revolução. Tem um historiador francês, o Jacques Godechot, que ele vai dizer que alguns têm procurado ver na Guerra da Independência Americana uma revolução. Outros negam que essa guerra tenha trazido às antigas colônias inglesas profundas modificações econômicas e sociais. Ele considera, então, que o meio termo é a opinião que deve prevalecer. Por que o meio termo? Porque foi uma revolução, se a gente pensar, que influenciou outras independências na América Latina, né? E foi uma independência justamente por não ter mexido nesses aspectos econômicos e sociais. Como a gente pode ver, né, a escravidão ainda perdurou, né, por um bom tempo ainda nos Estados Unidos. Não sei se o Jimmy quer comentar alguma coisa a respeito, Jimmy. Sim, a questão, se a gente for analisar a independência dos Estados Unidos, ela é considerada uma revolução, por quê? Porque ela influenciou outros países da América Latina. Mas, ao mesmo tempo, a situação social e econômica dos Estados Unidos acabou não modificando. Então, ela fica nesse nuance, nesse meio termo, se é uma independência, se é uma revolução, porque aos olhos de um ela é uma revolução, mas as características dela sugerem só uma independência. Geralmente a gente vê em filmes, né, essas esculturas em pedra, né, do Monte Rushmore. E ela tem dois personagens muito interessantes da independência dos Estados Unidos, né? O primeiro ali que aparece é o George Washington, que ele é o primeiro presidente dos Estados Unidos. Isso, esse mesmo. O Thomas Jefferson é o segundo, né? Que ele é um dos autores, um dos principais autores, então, da Declaração da Independência. E a gente tem o outro, daí no caso, que daí é o Roosevelt, né, e depois o Lincoln, né. Todos eles, na verdade, foram escolhidos para estar aí, muito por conta da questão da democracia, né. Eles são, digamos, os pais da democracia nos Estados Unidos. Então, é um ponto turístico, né, dos Estados Unidos muito, muito visitado, muito cultuado por eles, né. Eles gostam de chamar ele dos pais fundadores. Isso mesmo. Aqui nós temos as 13 colônias inglesas, né. A gente pode dividir, a gente passou um vídeo para vocês que falava mais sobre essa questão delas, né, dizendo as características. A gente pode dividir, geralmente dividem ela entre o sul, né, e o norte, mas a gente lembra também que nessa época das colônias inglesas tinha também a questão do centro, muito mais cosmopolita, né, e o sul marcado muito fortemente com a escravidão. Também é importante lembrar que a influência, né, da independência dos Estados Unidos foi muito fortemente influenciada pelo iluminismo, pelas ideias iluministas, né, por vários pensadores, então, que pensaram num Estado muito mais liberal, né, para quebrar as amarras do antigo regime, romper, então, com esse colonialismo mercantilista inglês, né. Então, eles utilizaram a gente também passou um vídeo para vocês, né, que falava um pouco mais sobre o iluminismo, para quebrar realmente essas amarras, né, com o antigo regime. Então, o que influenciou a independência foram essas ideias. E depois a gente vai estudar a Revolução Francesa, que também a gente vai falar mais ainda sobre o iluminismo com vocês. Lembrando que aquela primeira questão que a gente falou, se foi uma independência ou uma revolução, a questão do iluminismo. O iluminismo, ele fala que todo homem deve ser livre, mas
na questão da independência dos Estados Unidos, eles só se livraram de ser colônia inglesa, mas nem todo homem que morava nos Estados Unidos era livre. Vide o que a continuação da escravidão. Então, quais são, assim, os antecedentes históricos, né? Como iniciou essa guerra, né? Essa guerra não, como iniciou essa independência dos Estados Unidos? Muito fortemente pelo envolvimento, né, da Inglaterra na Guerra dos 7 Anos com a França. Então, desde o século XIX, essas colônias inglesas, né, na América, elas tinham liberdade comercial. Muitos historiadores vão falar que elas atuavam no autogoverno. Mas, com essa Guerra dos 7 Anos, com as dívidas contraídas da Inglaterra, o que acontece? A Inglaterra vai querer ter uma maior presença militar na colônia para arrecadar impostos, para tentar, digamos assim, um fôlego no seu reino, né? Então, exigia um controle mais rígido, que até então era muito brando, né? Passa a ter um controle mais rígido, querer um controle mais rígido na sua colônia. Como é que inicia, então? O parlamento britânico vai criar novas leis. Então, com essa política total de interferência nos assuntos internos dos colonos. Tudo vai começar com a proclamação de 1763. Tá? O que é essa proclamação de 1763? Os colonos queriam se expandir para o oeste. O oeste, no caso, que tinha os nativos. E o que o parlamento britânico fez? Disse assim, não, vocês não vão mais se expandir para o oeste. O oeste agora, eu quero o oeste porque eu preciso dos investidores britânicos dominando essa área, e não mais ser livre para os colonos. Então, aí começa o primeiro atrito entre os colonos e a Inglaterra. Posteriormente, então, é feita toda uma política fiscal que começa com a Lei do Açúcar, em 1764, a Lei do Selo, a Lei do Alojamento e as leis Townshend, eu acho que é. Eu vou explicar um pouquinho cada uma delas, tá? A Lei do Açúcar, então, seria para taxar todo o açúcar que era importado, que não teria a taxa não teria taxa se fosse importado da colônia das Antilhas Britânicas. Todo o açúcar que era importado de outros estados, de outros países, então teria que ter essa tributação. Posteriormente, então, teve a Lei do Selo, que era todo documento, contrato, documento comercial, todos eles também teriam que pagar impostos. E a Lei do Alojamento era que todo colono era obrigado a alimentar as tropas britânicas e também servir de pouso, né? Eles poderiam dormir, servir de alojamento para essas tropas britânicas. Então, foram uma série de interferências, né, nos assuntos internos dos colonos. Para vocês terem uma ideia, né? Só complementando, a lei do açúcar, ela não se restringia somente ao açúcar. Então havia outros produtos, como o vinho e o café, também sofriam com esse imposto. Então qualquer coisa que eles pegavam, que sejam esses consumíveis, que fosse importado, eles teriam que pagar um imposto sobre isso. A lei do selo tinha a questão também das publicações. Qualquer publicação que fosse feita na colônia, um jornal ou um manifesto, teria que pagar imposto também. E sobre a lei do alojamento, foi a que mais afetou as pessoas, assim, moralmente, porque elas eram obrigadas a dar pouso para esses soldados, os mesmos soldados que forçavam eles a pagar impostos, os mesmos soldados que estavam lá para vigiar eles. Então isso afetou muito a moral do colono estadunidense. A última lei ali que a gente tem da política fiscal, que é as leis Townshend, ela, na verdade, é uma lei que vai ainda também cobrar esses impostos do papel, do vidro, então, de uma série de itens, né?
E também eles poderiam estar, digamos assim, no porto, né? Eles poderiam fiscalizar as embarcações, se tivesse algum contrabando, se tivesse alguma coisa, eles tinham essa permissão, né? Então, eles poderiam, qualquer embarcação, eles poderiam estar revistando. Aqui seria mais a questão da reação, né? Que seria, teve uma reação dos colonos, que teve o massacre de Boston, que os colonos, então, revoltados atacam o destacamento militar britânico, e 5 colonos, então, são mortos, né? São as primeiras mortes, então, no caso da independência dos Estados Unidos, acontece nesse massacre de Boston. Posteriormente, a gente tem a Lei do Chá, que é uma lei, então, que tenta eliminar os mercadores da América, né, na importação do chá, que deveriam, então, os colonos comprar diretamente da Companhia das Índias Orientais, que era uma companhia, então, britânica, né, e visava, então, combater total o contrabando e aumentar, claro, o lucro sempre da metrópole, né. Só fazendo um comentário, a Companhia das Índias Orientais é a mesma Companhia das Índias Orientais que ajudou a fazer as explorações que tiveram no Brasil Colônia. Então, vocês veem como tudo é meio interligado na história. Nós temos, então, a reação, né, dos colonos, que ele, um navio carregado de chá, então, ele foi invadido, né, e a mercadoria, toda a mercadoria de chá, tudo foi lançado ao mar, causando, então, um prejuízo muito grande a essa companhia monopolista, né. E eles dizem que eles fizeram isso por conta de não ter um risco, né, da população, de outros colonos, comprarem realmente esse chá, né. Então, eles tiveram essa ideia de não vamos deixar nem desembarcar. Não sei se tu quer comentar mais alguma coisa. Sim, comentar ali a questão da figura. Na figura ali vocês podem observar que quem invadiu o navio e está jogando o chá fora são supostamente indígenas. Na realidade não foram os indígenas, foram os próprios colonos que se né? vestiram de indígenas para fazer isso, para a culpa não cair sobre eles. Então, eles, além de tudo, eles fizeram um ato de protesto, mas eles quiseram colocar a culpa nos indígenas. Depois, então, desse ato, na verdade, que para os ingleses foram uma total afronta, né? Eles tiveram umas leis intoleráveis, eles vêm com essas leis mais fortes ainda, né? Com o fechamento total do Porto de Boston. Então, um guarda armado fechou o Porto de Boston até que todos os prejuízos do lançamento do carregamento de chá, então, fossem indenizados naquele momento. Ocuparam, então, uma ocupação militar em Massachusetts, com a suspensão das reuniões nas colônias e imposição de novo governador. Envios de tropas, então, para garantir o cumprimento das leis nas colônias e todo um rigor maior, então, dos crimes contra o Império. Não sei se quer comentar alguma coisa, Jimmy. Não. As leis intoleráveis não tem muito que explicar, porque o nome já diz, né? Foram leis bastante pesadas, onde foi o estopim para a revolta dos colonos. Né? Isso, então eles se organizam de uma forma mais dinâmica, no caso, criando realmente um primeiro congresso continental em 1774, na Filadélfia. Então, os representantes dos colonos exigem realmente a suspensão dos impostos, né? E uma participação deles, então, no parlamento britânico, né? Se eles são cobrados, se eles são taxados, eles devem participar do parlamento. E os justamente pensando naquilo que a gente falou inicialmente, dessas ideias iluministas, né, de participação, de democracia, de ir contra o antigo regime, né. Então, os colonos começam a ter todo um preparo já para uma guerra, né. A questão ali da Batalha de Lexington, então, foi a primeira batalha, daí as tropas britânicas foram capturadas e destruir os suprimentos tocados pelos milícias de Massachusetts. E os patriotas resistiram e derrotaram as tropas reais. Então aí se vê o primeiro embate
entre as tropas britânicas e os colonos. Então, os colonos começaram a se armar e, as reivindicações, teve a questão das reivindicações que foram mandadas para o rei Jorge III, que não foram atendidas, e daí foi onde os colonos viram que não ia ter diálogo com o rei e começaram a se armar. Daí foi o que levou a essa primeira batalha. Segundo Congresso Continental, na Filadélfia, nomeou o fazendeiro George Washington, da Virgínia, como comandante-geral do Exército Revolucionário. O Exército Continental e Thomas Paine, em 1976, um panfleto É Hora de Nos Separarmos. Foi nesse segundo congresso que foi feito não é a carta de fundação, me fugiu o nome, Raquel. A Declaração de Independência. Sim, a declaração que foi feita a Declaração de Independência e foi assinada por todos os presentes e ela foi redigida pelo Thomas Jefferson. Então, o primeiro que foi o primeiro presidente, o George Washington, ele era fazendeiro, e ele pegou e ele foi nomeado comandante-geral. Então, foi ele que comandou os exércitos revolucionários. Então, até por isso que ele foi nomeado como o primeiro presidente. Nós tínhamos, na época, os patriotas, né, e os legalistas, né? Isso. Os legalistas, então, na verdade, eles tinham a fidelidade ainda pela Inglaterra, né? Ainda Isso. Então, daí a questão dos legalistas. Os legalistas, eles serviam como informantes do exército inglês, do exército da rainha. Da rainha não. Na realidade, nessa época era o exército do rei. Então, eles serviam como informantes do exército do rei e, ao mesmo tempo, muitos dos soldados que pegaram e foram para fazer essa vigia maior, esse controle maior das colônias, acabaram por muito tempo já se morando lá e tendo família, eles acabaram passando para o lado dos patriotas. Então teve uma divisão tanto entre os soldados ingleses quanto entre os colonos. A Batalha de Bunker Hill, junho de 75. O local na planície de Charleston, do lado norte do porto de Boston. Os combatentes das tropas britânicas da guarnição de Boston contra as tropas do Exército Continental Americano. O tamanho do exército de soldados britânicos era 2.400 britânicos contra 1.500 americanos. Quer comentar alguma coisa, Raquel? Não, e a gente já vê a diferença no número dos exércitos aí, né? Sim. Embora a Inglaterra tivesse numa situação difícil com ter entrado na Guerra dos 7 Anos com a França, né? Mesmo assim, ela tem um número maior ainda de soldados britânicos, né? E isso se dá justamente pelo fato da Inglaterra, durante a Guerra dos 7 Anos, já ir mandando soldados para as colônias para se manter o controle. Então, eles já tinham um bom número de soldados. Quando a revolta estoura, eles acabam mandando mais soldados. E é incrível, né, se a gente parar para pensar, né, tipo, tu como colono, né, tu ter que alojar, né, o teu, digamos assim, no momento não sabiam que era, sabe, de repente tinham noção, né, que eram já quase que inimigos, né, ter que sujeitar, né, a isso, né, por tu ser colônia, né. Tu tem aquela questão o conflito, ele não se dá de uma hora para outra. Ele vem, uma série de acontecimentos que geram isso. Então, a incomodação que isso gerava de tu ter que abrigar alguém que está ali para fazer tu pagar mais impostos, para te explorar justamente. Que ela foi publicada, então, 4 de julho de
1776. Eu acho que se eu clicar mais uma vez, vai aparecer mais algumas informações aí para nós. Então, como o Jimmy, a gente tinha falado no início lá, quando apareceu o Monte, né? Que ele é um dos fundadores, pais, né? Thomas pai Jefferson. fundador. Isso. A base filosófica que a gente tinha comentado, então, lá no início, com essas ideias iluministas, né? Uma ideia do mercado mais livre, né? De uma autonomia maior. Então, a base é essas ideias iluministas que influenciou, né? Então, Pode falar, Jim. Não, ali embaixo não consigo ler, porque tá a tarjinha do Chrome, daí eu não consigo ler o que está escrito. Ali está dizendo que é um dos documentos básicos da civilização ocidental, né? Uhum. Sim. Que vai, então, como a gente comentou antes, influenciar as outras independências na América Latina, influenciar um pouco, uma questão também até que a gente vai trabalhar depois, da Revolução Francesa, né? E se eu não me engano, é a segunda emenda, que é a de que todo homem pode se armar. Eu acho que que eles criaram justamente para que os colonos pudessem se armar contra o exército inglês. E ela revigora até hoje, então é um dos maiores debates dos Estados Unidos. Que se eu não me engano, é a segunda emenda mesmo. Que é a segunda emenda que permite que todo homem possa ter uma arma. Então, até hoje, ela foi criada naquela época para que eles pudessem lutar contra o exército inglês, mas ela repercute até hoje por diversos fatos que a gente acaba vendo na mídia, de ataques como ataques em escolas, como teve agora nos protestos contra a violência policial, o guri de 16 anos com uma metralhadora atirando nas pessoas na rua. Então é um direito deles que é bem controverso. Acho que tem mais uma informação, se dá mais um enter aí. A influência que eu tinha falado antes, que ela é uma do percurso da Revolução Francesa que a gente vai estudar, então, posteriormente, né? Pode passar, então. Então, a gente tem um trechinho ali, né, da declaração, que diz: essas colônias unidas são e de direito, têm de ser estados livres, então, independentes, e toda ligação política entre elas e a Grã-Bretanha já está e deve estar totalmente dissolvida. Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Para assegurar esses direitos, governos são instituídos entre os homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados. Sempre que qualquer forma de governo se torne destrutiva de tais fins, o povo tem o direito de alterá-la ou aboli-la, instituir novo governo, em nome de sua própria segurança e felicidade. Temos legalistas, que continuam fiéis aos ingleses, aqueles que serviram como informantes do exército inglês. Os rebeldes se multiplicam, contando com o apoio de tropas francesas, holandesas e espanholas. Por quê? Porque a coroa francesa não, os franceses, os espanhóis e os holandeses, eles tinham interesse em enfraquecer a coroa britânica. A influência dela nas colônias era muito grande. Então, a França tinha território mais ao norte e que acabou sendo invadido. Né? Isso, foi ali o Canadá, e a Espanha ao sul, onde é a região do México, do Novo México. E eles não queriam que a coroa britânica se expandisse para esses locais. E ela acabou expandindo e tomando algumas posses das terras francesas e terras espanholas. Então, para conter o avanço do território das colônias inglesas, os franceses, holandeses e espanhóis apoiaram os rebeldes.
Em 1770, em 1781, o exército comandado por George Washington cercaram o exército britânico em Yorktown, na Virgínia. Quer comentar alguma coisa, Raquel? Não, é comentar que justamente às vezes a gente acha que não tem apoio, né, e nem intervenção de outras nações, né? Então a gente vê que contou com apoio, senão de repente não teria conquistado, né, essa independência. Então acho que é muito importante mostrar, né, a participação dessas outras nações também, né? Até porque a própria América, né, os Estados Unidos, a população também não era só de britânicos, né? A população tinha holandeses, a população tinha franceses, né? Então ela também não era só constituída de ingleses, né? Sim. Então mostra muito isso. Não, e pegando a questão da França, a França ainda tinha a questão que ela tinha perdido a Guerra dos 7 Anos para a Inglaterra e tinha perdido bastante controle tanto nas colônias quanto no comércio marítimo. Então eles tinham interesse em enfraquecer a coroa inglesa. Daí vem a consolidação da independência. Em 1783 é assinado o Tratado de Paris, onde foi acordado a independência dos Estados Unidos com a coroa britânica, e quem fez esse intermédio foi o governo francês. Então, por isso que o nome se chama Tratado de Paris, pois foi assinado em Paris. Para tu ver como é forte, como é forte a participação francesa, né? Exato. Em 1787, a aprovação da Constituição dos Estados Unidos da América estabeleceu um regime republicano presidencial federalista, sem negar o direito dos Estados-membros da União de terem constituições próprias. Então é aquilo que a gente vê até hoje. Apesar dos Estados Unidos ser um país, cada estado tem suas leis. Cada estado tem a sua legislação, mas ainda continuam sendo parte de um país, dos Estados Unidos. Quer fazer mais algum comentário, Raquel? Não, diferente da gente aqui fazer uma relação com a nossa própria, com o nosso próprio Sim, país, né? a nossa Constituição, ela é Sim. única. Na nossa Constituição, as leis federais estão acima das estaduais e as estaduais estão acima das municipais. Então, se uma lei municipal ou estadual contraria uma lei federal, ela é ignorada totalmente, porque É não pode. inconstitucional, né? A federal está acima, então é ela que vigora. A estadual depois dela e a municipal depois. Nos Estados Unidos é diferente. Os estados, eles têm independência. Então as suas leis são maiores do que as leis da Constituição estadunidense. Então o estado está acima do país na É Constituição. como se a gente tivesse mini estados, né? Mini países dentro de um maior, né? Uhum. A questão, justamente a questão que eles chamam da micropolítica, né? De ter uma maior autonomia, né? Sim, tu tem uma maior autonomia no menor espaço. Pode passar, Jimmy. Aqui da Constituição dos Estados Unidos. Ali adotou a teoria dos 3 poderes de Montesquieu. Legislativo, judiciário e executivo, né? A separação, Exatamente. né, dos 3 poderes. Tornou os Estados Unidos uma república presidencialista. Então, antes, eles, apesar do Império Britânico ser parlamentarista, ele ainda respondia ao rei, que era o rei Jorge III. E daí eles mudaram totalmente a questão quando se tornaram independentes, pois eles se tornaram uma república presidencialista. Então, eles mudaram totalmente a política do que era na colônia. Assegurou o exército o exercício do direito político e civil.
Então é aquilo que a gente estava falando antes, dos ideais iluministas. E isso entra dentro de assegurar os exercícios de direito político e civil pero no mucho, né? A Porque gente, a gente tem a questão da escravidão. a gente tem mais um enter. Hum. Aplicou Aplicou pela pela primeira vez o federalismo, né? Exatamente. Que é o que o Jimmy Então, estava explicando antes. que são um país dividido em estados independentes. São uma política federalista. Essa parte é bem importante, né? Porque os escravistas do Sul reivindicaram que um terço dos escravos seria então computado como parte da população desses estados. Mas nenhum escravo tinha direito ao voto. Então, quem eram, né? Quem eram esses homens livres? Quem eram esses homens que tinham direito a votar, que poderiam participar da democracia do país, pela Constituição do país? E as mulheres? Qual é o papel das mulheres? As mulheres podiam votar? Também não podiam. Os indígenas continuaram também sendo massacrados e expulsos de suas terras. Então, todos esses não tinham direito a essa cidadania, não tinham direito àquela declaração que a gente viu anteriormente, que dizia que todo homem é livre. Todo homem merece o que? A felicidade. Então, não é todo homem. Que homem que é esse? É todo adulto branco que pudesse comprovar determinada renda e propriedade. Então, essa liberdade, essa igualdade, né, não é para todos. Então, até para o homem branco e pobre, ele também não tinha direito ao voto, né? Então é uma independência, porque daí a gente volta lá a falar sobre essa questão, né? Seria a revolução, talvez, para nós, se tivesse equiparado, então, essas partes sociais que estão em total desigualdade, né? Não, e daí a gente pode pegar a questão do iluminismo, né? Que serviu como base para a consolidação da independência dos Estados Unidos. Sim, quando eles O, pensaram e criaram essas ideias, eles criaram pensando no homem branco e proprietário de terras. Exatamente. Se tu pegar o iluminismo, ele se baseia na sociedade grega. A sociedade grega, a democracia foi criada principalmente para o homem livre, né? Homem livre, então, na sociedade grega, o escravo não tinha direito ao voto, a mulher não tinha direito ao voto, aquele que tinha menos posses não tinha direito ao voto. Então, tu vê que isso se perpetua, né? Os ideais, eles se perpetuam para chegar até na independência dos Estados Unidos. Se tu for ver, né, o Thomas Jefferson, né, o próprio George Washington, que era o primeiro presidente dos Estados Unidos, todos eles morreram, né, mas nem todos eles com vários, dezenas Escravos. de escravos, né? Todos eles Então, eram donos de escravos. isso, porque na verdade a escravidão, né, ela comprou, de certa forma, a independência, porque eles precisavam desses braços para trabalhar nas lavouras de fumo, de arroz, de algodão, né? Então eles não tinham como, digamos assim, a desculpa, né, deles, né, seria essa, eu não tenho como ser livre, né? Eu não tenho como ser livre se eu preciso de renda e eu preciso de braço. Então é um pouco contraditório, por isso que se diz, né, um pouco desse paradoxo americano, né, de liberdade. Eu preciso comprar minha liberdade, mas com um braço alheio, com um braço escravo, né? Pode passar e me... É justamente o que a gente estava falando, né? Por que essa contradição tão grande, né? Essa contradição, então, é explicada dessa forma, que eles precisam comprar essa liberdade, porque, na verdade, a França, né, ela veio para ajudar, mas tinha um preço, né? Sim. Tinha um preço, não é totalmente nada é de graça, né, digamos assim. Não sei se Uh, quer falar um pouco mais. não, não, é que tudo sempre tem o interesse político por trás, né? É sempre a movimentação de muitos para o interesse de poucos.
Você pode fazer essa análise simples em qualquer guerra, em qualquer revolução, em qualquer declaração de independência, é sempre o movimento de muitos para o interesse de poucos. Então é uma análise que pode se fazer de qualquer conflito humano. Bom descanso, bom final de semana, se cuidem. Até